Eu sou Luciano Melo e estamos juntos para mais um programa Sementes Literárias, compartilhando ideias que possam efetivamente permear sonhos e transformar vidas. E hoje eu trago para vocês um desses grandes mestres, da nossa literatura. Acho que é a quarta ou quinta obra dele, esse livro de Rubem Alves, Entre a Ciência e a Sapiência, os dilemas da educação. Rubem Alves, como todos vocês já sabem, é um grande encantador de pensamentos, um homem que tem aí a habilidade de expandir o nosso pensar e, por que não dizer, o nosso sonhar. E esse livro é um livreto, na realidade, um livro muito gostoso, muito prazeroso, você lê numa tarde de domingo, mas não menos instigante, É um livro que nos provoca exatamente sobre esses princípios da prática educativa. E nesse livro, na realidade, ele é uma coletânea de textos, cartas que na realidade ele trocou com ministros de educação, com reitores de universidades, com o próprio Roberto Marinho da Rede Globo, porque Rubem Alves entendia que a televisão era uma grande fonte de educação, para educar uma nação, o poder de uma televisão diante dessa realidade. E, na realidade, cartas não necessariamente trocadas. Algumas ele enviou e não recebeu retornos, E o que ele traz? Quais são os contextos, Nesses tempos de pandemia, nós falamos muito sobre o negacionismo, que é a negação da ciência como elo de construção de futuro, uma sociedade que nega a sua ciência, não evolui. Mas esse livro ele traz exatamente o outro polo, a outra extremidade. Tudo que perde o seu equilíbrio gera distorção na nossa realidade, na sua própria natureza. Então, assim como o negacionismo, eu diria que o afirmacionismo, e essa é uma definição minha, também produz uma negação. E Rubem Alves diz que a ciência se perdeu nesse contexto, Ela virou um afirmacionista das suas próprias verdades e se fechou nos seus próprios mundos. Então ele traz textos, como sempre, degustativos, deliciosos por meio de carta, onde ele vai provocando os fazedores da educação, os responsáveis pelas práticas educativas, por conduzir as políticas educacionais do nosso país a refletirem sobre determinados preceitos. E o maior deles é, a diferença entre saber, sabedoria e conhecimento. E ele diz que toda nessa educação foi centrada no cientificismo do conhecimento, é focada no conhecer, no conteúdo. Mas isso por si só não transforma e não traz sabedoria a este povo. Então ele traz provocações profundas e filosóficas, por exemplo, sobre leitura e burrice. E ele faz um paralelo da leitura com o ato de se alimentar. Ele diz que a leitura, muitas vezes, ela precisa ser vivida sob a prática de uma boa mesa, com olhada degustação daqueles pratos, saboreando os pratos. Se nós ingerimos esses livros, digerimos com muita voracidade, nós nos tornamos glutões de conhecimento e sofremos de indigesções severas, porque muitas vezes eles viram excrementos que não servem para nada. Então é necessário aí um tempo de consolidação desse conteúdo. Então ele diz que apenas a leitura pela leitura não nos torna mais sábios, muitas vezes nos torna arrogantes. Então são reflexões profundas e eu diria extremamente temporais dentro do modelo científico que vivemos, da negação daquilo que são as belezas e os saberes que se manifestam pelas tradições populares, pelas afirmações de culturas antigas, Uma outra lógica que eu acho que ele traz com muita reverência, mas relevância também, são exatamente a diferença entre conceitos e imagens. Se nós vivemos apenas por afirmações de conceitos, e esses conceitos são uma leitura morta, estéril, eu não me aproprio desse conteúdo, e eu viro um mero papagaio repetidor de conceitos. E ele diz que nas universidades, mas no mundo, está cheio de pessoas que reproduzem conhecimentos, mas que não são capazes, de, como ele diz, a mente é um grande útero, não são capazes de gerar vida, de propor a esse útero uma experiência de fertilidade a partir do seu próprio pensar. Então, pensar enquanto imagens. Imagens, são
São conceitos em ação, que se movem. É óbvio que o conteúdo ele tem uma relevância. Quando eu adquiro conhecimento, eu posso interagir com esse conhecimento a partir da minha própria imaginação. Imaginação é imagens em ação. Eu dou vida a esses pensamentos. E a gente olha isso para as culturas antigas dentro da lógica do pensamento mítico, né? O pensamento mítico é esse pensamento que nos coloca em reciprocidade com a vida como coautores da nossa história. Ele pressupõe uma interpretação desses eventos, leituras abertas das realidades que são postas. E a gente vai cada vez mais objetivando a vida em verdades prontas e fechadas, perdendo a capacidade nossa como sujeitos de interagirmos de maneira propositiva diante da realidade. Ele traz uma outra lógica também muito instigante, que é a lógica da convicção. E ele diz que as convicções são como demônios, que lançam pessoas às fogueiras e muitas vezes negamos ao outro o direito de ter as suas próprias dúvidas, né? Então queremos impor as nossas convicções a terceiros por medo, por negarmos o nosso não saber. Então ele faz aí um paralelo que eu acho muito valioso, como se as convicções nós quiséssemos, né, colonizar a alma das outras pessoas a partir do nosso próprio pensamento, e nos tornamos prisioneiros das nossas gaiolas douradas. Então Rubem Alves é, né, por excelência, um provocador que nos instiga, não só do ponto de vista da educação estrito sensu, da prática educativa, mas daquilo que é o ato de desenvolver pessoas, de evoluirmos o nosso pensamento e expandirmos o nosso livre pensar. Fica a dica, quem gostou, dá um like, segue a gente e até o próximo vídeo.